A relação entre ciclos e crises do capital e crises bélicas é muito direta, mas não significa que tenha se repetido da mesma forma ao longo da história do capitalismo. Os dois grandes gargalos na história do capitalismo da era contemporânea foram, em primeiro lugar, aquele que se seguiu a coroação da era imperialista, quando praticamente todos os territórios do mundo foram distribuídos entre colônias e esferas de influência das grandes potências, principalmente as potências europeias, o Japão e os Estados Unidos da América. Isso aconteceu a finais do século XIX e início do século XX. Todo mundo sabe como essa crise concluiu. Concluiu na Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial matou aproximadamente 10 milhões de pessoas e foi considerada a maior crise bélica da história da humanidade até esse momento. Posteriormente, nós tivemos uma segunda grande crise do capitalismo, um segundo grande gargalo, que foi depois que o capitalismo americano tomou preeminência no sistema imperialista mundial, a crise de 1929 nos Estados Unidos, que se transformou numa depressão mundial na década de 30. Como todos sabemos, a saída para essa depressão mundial foi a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial se produziu em condições diferentes da primeira, porque existia a União Soviética, ou seja, um vasto território que tinha sido arrebatado ao capitalismo mundial através de uma revolução socialista. Além de ser, como a Primeira Guerra Mundial, uma guerra interimperialista, foi também uma guerra contra-revolucionária, que buscou eliminar a própria existência da União Soviética, que quase desapareceu em virtude da invasão nazista, que foi superada pela resistência do povo soviético depois de uma guerra, a guerra entre a Alemanha e a União Soviética, que se considerada separada da Segunda Guerra Mundial, teria sido assim mesmo a guerra mais sangrenta da história da humanidade, porque provocou aproximadamente 30 milhões de mortos, se considerados os dois lados da contenda. Atualmente, nós estamos vivendo uma situação diferenciada. A União Soviética desapareceu, nós temos a China, que está em um processo bastante avançado de restauração capitalista, mas nós temos também uma crise con un capital excedente enorme que se expresa na enorme financiarización da economía mundial e nós temos fortes contradições que opõem atualmente, principalmente, os Estados Unidos com a China. Uma crise bélica se anuncia, e se anunciou já faz tempo, como uma possível saída dessa situação de sobreprodução de capitais que afeta hoje mais do que nunca o capitalismo mundial. Essa crise está em andamento na chamada Guerra da Ucrânia, que não é apenas uma guerra entre Ucrânia e a Rússia, isso é apenas a cobertura de uma tentativa de expansão da OTAN até a fronteira da Rússia, de tal maneira neocapitalismo russo inteiramente à disposição dos projetos coloniais do imperialismo norte-americano principalmente e secundariamente do europeu e do japonês, mas é também um tiro por elevação à China, porque caso Rússia tenha seu regime modificado e enfrente inclusive até um processo de dissolução como consequência desta guerra, a China ficaria praticamente encurralada. E a isso se deve associar os conflitos que existem atualmente em torno de Taiwan, a ilha cuja independência nacional a China popular não reconhece e que já está sendo objeto de manobras militares no Mar da China, onde os Estados Unidos desfraldam forças militares anunciando que um possível desdobramento da guerra entre Ucrânia e Rússia, ou da guerra chamada de Ucrânia, sejam hostilidades militares diretas entre os Estados Unidos e a China nas próprias fronteiras da China. Essas hostilidades militares, essa crise bélica, não é uma crise apenas do Oriente, não é uma crise apenas que implique apenas a Ucrânia, a Rússia e eventualmente a própria China, implica o mundo inteiro, implica a Europa, cuja economia está mais subordinada do que nunca à economia norte-americana e principalmente que está subordinada aos Estados Unidos cada vez mais também do ponto de vista bélico. Portanto, e ainda por cima, nós temos o detalhe de que na própria crise ucraniana, os dois lados já fizeram ameaças de eventualmente chegar a utilizar armas atômicas. Todo mundo sabe a catástrofe que foi o uso de armas atômicas no final da Segunda Guerra Mundial. Só que desde aquele momento até o presente já quase 80 anos transcorreram. Nesses 80 anos, o arsenal atômico cresceu enormemente e o poder das armas atômicas é muito maior do que naquela época. Para o movimento dos trabalhadores do mundo inteiro, está posta a questão
de se opor de modo terminante a esa guerra imperialista y principalmente de impedir que se transforme en un conflicto bélico con base en armas atómicas o que comprometería a propia sobrevivencia da humanidade. Nós debemos hacerlo siendo totalmente cientes de que isto non é unha crise bélica que teña unha raíz puramente bélica ou geopolítica, é unha crise que ten por raíz a propia crise do capitalismo, a sobreproducción de mercadorías e de capitais que encontra no sector bélico unha saída para dar investimento aos capitais que se encontran sobrando no mercado porque o mercado non comporta a absorción da produción deses capitais excedentes, dese capital ficticio. Ese capital ficticio pode se transformar en capital productivo a través da produción bélica, que ten sofrido un incremento sen precedente nos Estados Unidos nos últimos anos, grazas ao reforzo do seu aparello militar e a crise da Ucrania, evidentemente, dá un pretexto perfeito para incrementar aínda máis eses gastos bélicos e para incrementar aínda máis a dependencia do mundo inteiro en relación a produción armamentista norteamericana, principalmente de Europa, e débese considerar aínda a posibilidade de un rearmamento do Japón. Por tanto, estamos diante de un escenario bélico, por enquanto limitado, mas que tende a crecer e eventualmente pode abranger o mundo inteiro e desta vez a América do Sul non poderá, como foi o caso na Primeira e na Segunda Guerras Mundiais, dizer simplesmente que non participa desa situación. O mundo inteiro será envolvido, por tanto, o movimento operario, o movimento dos traballadores no Brasil, ten que dirigirse o olhar en dirección desa crise, porque ela diz respeito ao mundo inteiro e eventualmente vai exigir de nosos países unha atitude e un pronunciamento ben claro no sentido de acabar con esa guerra imperialista que compromete, caso veña a se desenvolver nun escenario mundial, a propia sobrevivencia da humanidade.